Olá, boa noite. A gente começa essa edição do RN2 com um resumo do resultado da eleição para presidente aqui no Rio Grande do Norte. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito ontem presidente do Brasil com mais de 60 milhões de votos e 50,9% dos votos válidos. Aqui no estado, Lula venceu com 65,10%, tendo um total de 1.326.785 votos computados, enquanto Jair Bolsonaro teve 34,90%, com 711.381 votos. O RN registrou 17,44% de abstenção, ou seja, mais de 445 mil potiguares não votaram neste domingo. O Rio Grande do Norte seguiu a tendência do país e diminuiu a abstenção. 18.585 pessoas que não foram votar no primeiro turno compareceram às urnas ontem. O que pode ter contribuído para isso foram as passagens gratuitas intermunicipais autorizadas pelo governo do estado. Mais de 19 mil bilhetes foram impressos, além da gratuidade no transporte público de cidades como Natal, Mossoró e São Gonçalo do Amarante. Do primeiro para o segundo turno, a diferença entre Lula e Bolsonaro diminuiu no estado. No dia 2 de outubro, a diferença foi de 641.448 votos. Agora, a distância diminuiu para 615.404 votos. Lula ampliou a votação no Rio Grande do Norte em 62.606 votos e Bolsonaro teve 88.650 votos. E aqui no mapa interativo que está no nosso portal, o G1RN, dá para a gente ter uma noção de como foi a votação no Rio Grande do Norte. Lula ganhou em 166 dos 167 municípios potiguares. O candidato do PT só perdeu em Parnamirim. Lá, Bolsonaro teve 53% dos votos válidos e Lula teve 46%, uma diferença de pouco mais de 8.200 votos. Em Natal e Mossoró, o presidente eleito também venceu. Em Natal, Lula teve quase 53% dos votos válidos e Bolsonaro 47%. Do primeiro para o segundo turno, a diferença diminuiu em pouco mais de 9 mil votos entre os dois candidatos. A vantagem ontem foi de 27.575 votos. A maior diferença entre Lula e Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte foi na cidade de Paraná. Na cidade do Alto Oeste, Lula teve 89,7% dos votos válidos e Bolsonaro 10,3%. No G1RN, você encontra o resultado das eleições do segundo turno em cada uma das cidades aqui do nosso estado. É só acessar. E diferente do primeiro turno, onde houve muitas filas e demora para votar, o segundo turno aqui no estado foi considerado tranquilo. No Rio Grande do Norte, os eleitores depositaram vários desejos nas urnas. A partir do momento que você vota, você pode procurar os seus direitos, você pode lutar pelo que você quer, pelos objetivos. Quanto vida eu tiver, meu voto, tenho que votar. A tranquilidade marcou o dia de votação em Natal e no interior do estado. Em Ceará-Mirim, na região metropolitana, as longas filas do primeiro turno deram lugar à rapidez. Em Parnamirim, terceiro maior colégio eleitoral do estado, com 53 locais de votação, a maioria dos eleitores votou pela manhã. Então eu procuro vir o mais cedo possível. Muito mais tranquilo. As filas quase sem ninguém. Demorou mais ou menos quanto tempo? Menos de 10 minutos. Em Mossoró, das 540 urnas instaladas, 9 tiveram que ser substituídas, mas a troca foi rápida e não comprometeu o andamento nos 78 locais de votação. Aos 102 anos de idade, dona Ana Umbelina Monteiro foi à sessão eleitoral em Cidade da Esperança, Natal, acompanhada do filho, da nora e da neta mais nova. A aposentada disse que a decisão de votar partiu dela. Estou feliz, estou contente porque eu pedi para votar e votei. Aqui no Rio Grande do Norte, os eleitores compareceram mais às urnas neste segundo turno do que no primeiro. Ou seja, a abstenção foi menor, contrariando o que normalmente acontece nas eleições em 2 turnos. A taxa de faltosos, ou seja, as pessoas que deixaram de votar neste 30 de outubro aqui no estado, foi em torno de 17% dos eleitores. O segundo turno contou com transporte público gratuito, o que pode ter ajudado a reduzir a abstenção. Com catraca livre, os eleitores economizaram na ida e na volta.
importante porque todo mundo pode sair para exercer seu direito de cidadão. Mas também teve reclamação da demora e da superlotação. Que é um absurdo, a gente não vai poder nem ir. E quando chega o ônibus, nós não podemos ir, porque não cabe. Nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal fez abordagens em transporte coletivo e veículos de passeio, contrariando uma determinação da Justiça Eleitoral. Na BR-406, denúncias chegaram a ser apuradas. Após o fechamento das urnas, a Secretaria Estadual de Segurança Pública considerou o segundo turno tranquilo. Foram 8 ocorrências em todo o estado e uma prisão. O pleito transcorreu dentro da normalidade. Por volta das 7 da noite, depois da virada do candidato do PT na apuração, os apoiadores de Lula tomaram as ruas de Natal e Mossoró, na expectativa pelo anúncio da vitória do presidente. Muito feliz, é uma importância nossa para o Rio Grande do Norte, nós nordestinos temos que essa vitória é nossa. É um momento histórico muito importante, estou muito feliz mesmo. Lula teve mais de 1.326.000 votos no Rio Grande do Norte, 65,1% do total no estado. Jair Bolsonaro teve 34,9%, totalizando pouco mais de 711 mil votos. A vitória de Lula em Mossoró foi comemorada na Avenida Presidente Dutra, com a tradicional descida do Alto de São Manuel. Após a confirmação do resultado, a governadora Fátima Bezerra, aliada histórica do presidente eleito, comentou o que o novo mandato de Lula poderá representar para a população potiguar. O resultado expressa a decisão soberana da maioria do povo brasileiro que entendeu que era hora da gente virar essa página. O presidente Lula, a partir de agora, é o presidente de todos os brasileiros e brasileiras, dos que votaram nele e dos que não votaram nele. E o Ministério Público Eleitoral ingressou com uma ação contra o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Heraldo Paiva, do PT, por abuso de poder econômico. Segundo o MP, em reuniões e conversas com os servidores, o prefeito teria intimidado os servidores a votarem seus candidatos na atual eleição, gerando um clima de perseguição. Heraldo assumiu o cargo no último dia 10 de maio, após a morte do então prefeito Paulo Medeiros. De acordo com o Ministério Público, as investigações apontaram que somente em julho foram exonerados 95 servidores públicos municipais. O MP relata a existência de vídeos que revelariam um discurso intimidatório do prefeito aos ocupantes de cargos públicos da prefeitura. O Ministério Público Eleitoral disse que servidores que participaram das reuniões confirmaram a pressão sofrida. Há acusações ainda de que alguns dos secretários municipais foram forçados a fazer reuniões com suas equipes em horários de trabalho e pedir voto para os candidatos do prefeito. Para o MP eleitoral, a atitude viola a liberação política dos servidores públicos, desvirtua a estrutura municipal para fins eleitorais e caracteriza a prática de nepotismo. O pedido da Justiça Eleitoral é que Heraldo Paiva seja sentenciado a 8 anos sem poder concorrer a uma eleição. A ação de investigação judicial eleitoral será analisada pelo TRE do Rio Grande do Norte. Nós tentamos falar com a assessoria do prefeito de São Gonçalo do Amarante por telefone e por mensagens, mas não conseguimos nenhum contato. E o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte recebeu 6 novas denúncias de assédio moral eleitoral a trabalhadores durante o plantão do fim de semana de segundo turno das eleições. Com isso, no total, são 70 denúncias recebidas e 49 procedimentos de investigação abertos por esse tipo de coação. Somente 32 foram abertos na última semana de campanha. O assédio moral eleitoral é caracterizado pela prática de coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento, com o objetivo de influenciar ou manipular o voto, a manifestação política, o apoio ou a orientação política de trabalhadores no local de trabalho ou em situações relacionadas ao trabalho. O assédio eleitoral pode ser penalizado tanto na esfera trabalhista como na esfera criminal, podendo receber pena de reclusão de até 4 anos. Bem, agora a gente vai mudar de assunto para falar sobre as obras da Avenida Felizardo Moura, que já começaram hoje, depois de muitos atrasos e prazos que foram dados também pelo município. Vamos conversar ao vivo com Sérgio Henrique Santos, porque hoje houve interdições. Será que está acontecendo ainda essas interdições nesse momento? Sérgio, boa noite para você.
Oi, Hugo. Boa noite para você. Boa noite, Rio Grande do Norte. A interdição terminou agora há pouco. Estava prevista para continuar até as 7h30 da noite. Foi antecipada em alguns minutos pelos agentes de mobilidade da Secretaria de Mobilidade de Natal, da STTU. Então agora, esse é o sentido Mário Negócio, Felizardo Moura, aqui na zona oeste da capital. No sentido de quem vai para a ponte de Igapó, a ponte velha, está liberada completamente. Só que lembrando, esse tráfego acontece mão e contramão, justamente por causa das obras da Felizardo Moura. Essa interdição, ela está acontecendo aqui desde o início, desde o fim da madrugada, né? Das 5 horas da manhã até as 7h30 da noite, e vai acontecer assim, dessa forma, todos os dias. No outro sentido, vou pedir para o Kleber mostrar aqui agora, no sentido de quem vem pela Urbana para pegar a Felizardo Moura, está bem tranquilo, não tem tráfego nenhum. Estou aqui do lado do inspetor Carlos Eugênio, da STTU, inspetor-chefe do trânsito. Inspetor, vocês organizaram esse tráfego dessa forma por causa das obras aqui da Felizardo Moura. Boa noite. Boa noite, exatamente. Como foi dito no início da matéria, tinham a pretensão de liberar só um horário mais tarde, mas com a flexibilidade, entendeu? O secretário aqui presente, o corpo técnico, todinho, então avaliou que poderia já ser liberado agora a partir das 19 horas, onde a gente abriu tanto aqui na Mário Negócio como na Urbana, sentido Zona Norte, está liberado. E na ponte de Igapó sendo liberado também o fluxo para aqui, para a Nevaldo Rocha. Enquanto a gente conversa, inspetor, vou pedir para o pessoal colocar aí, para as pessoas entenderem o porquê dessa interdição. Kleber Danstas, nosso cinegrafista, fez algumas imagens. O trânsito hoje à tarde estava muito engarrafado e só passava carros de serviço por aqui. Exatamente. Nesse horário vai ficar, durante o dia, passando apenas veículos de serviço e o transporte público em geral. Então, linhas de ônibus estão liberadas, ambulâncias, viaturas? Linha de ônibus, os táxis estão liberados, as viaturas policiais, viaturas de bombeiro, as ambulâncias estão liberadas e todo aquele prestador de serviço dessas empresas que existem hoje em Natal de telecomunicação estão sendo liberados com os veículos adesivados, com material sobre os veículos, também estão sendo liberados. Os aplicativos, é bom ficar assim, não está liberado, entendeu? Então a opção do tráfego é o quê? Pegar a Ponte Nova, Ponte Newton Navarro. Exatamente, pegar a Ponte Newton Navarro. Para todo esse outro fluxo, entendeu? A opção é Ponte Newton Navarro, que está indo para a Zona Norte ou Zona Norte e Centro. É uma das opções. Inclusive a gente tem informação, pessoal, de que agora à noite o tráfego é muito intenso em todos os acessos à Ponte Newton Navarro. Seja via Rocas, seja Praia dos Artistas, seja ali por Brasília Teimosa ou mesmo na região portuária, ali nas Rocas. Nós temos uma reportagem agora do Gustavo Brendo explicando como foi esse primeiro dia de obras retomadas aqui na Felizardo Moura. Vamos acompanhar. O trecho da Avenida Felizardo Moura, no sentido viaduto de Igapó até o viaduto da Urbana, no bairro Nordeste, foi interditado às 10 horas da manhã desta segunda-feira. Máquinas começaram o serviço de remoção do asfalto da via. Nessa primeira etapa, serão feitas a demolição, drenagem, pavimentação e iluminação. Vamos tirar primeiro esse trabalho da Zona Norte às demais zonas, né? Vamos precisar também ser ágil, né? Porque aqui serão colocados tubos de drenagem e tubo também pertencente à Caerne. O outro trecho da via passa a operar em mão dupla. Na faixa da esquerda, no sentido Urbana, a partir de agora só poderá transitar transporte público coletivo, ônibus ou alternativo, carros oficiais, carros credenciados ou veículos de serviços essenciais, como ambulâncias. Na faixa da direita, sentido Zona Norte, o trânsito é livre para qualquer veículo. A previsão é que essa modificação no acesso da via dure os próximos 7 meses. A gente pede a compreensão nesse momento, início de obra, todos começarem a procurar agora a Ponte Newton Navarro, principalmente no final do expediente hoje, já procurar essas alternativas. Ponte Newton Navarro, a gente vai estar com a faixa reversível, aqui vai estar fechado com o bloqueio e apenas passando os veículos de serviço e transporte públicos. E para disciplinar o trânsito aqui na Avenida Felizardo Moura, por onde passam diariamente aproximadamente 75 mil veículos, além do local ser um dos principais corredores de ônibus da capital, agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana, STTU, estarão orientando a população e disciplinando o trânsito na região. A interdição parcial da Avenida Felizardo Moura causou congestionamentos na Avenida Tomás Landim, no ponto de desvio instalado pela STTU na altura do viaduto de Igapó, e na Avenida João Medeiros Filho,
nas proximidades de um shopping no sentido que dá acesso à ponte Newton Navarro, principal rota alternativa sugerida pela Secretaria de Mobilidade Urbana durante a obra para quem precisa sair da região norte. O prefeito Álvaro Dias disse que os transtornos temporários causados pela obra são necessários para melhorar a fluidez do trânsito na região. Transtornos, as dificuldades, os obstáculos que acontecem durante as obras são necessários para que elas possam vir a se viabilizar e acontecer. Então é isso, ficou bem explicado na reportagem, mas a gente reforça aqui ao vivo. Agora, às 7h30 da noite, tráfego liberado nos dois sentidos. Ao longo do dia, lembrando, a Felizardo Moura estará em obras no lado da pista que fica aquele mangue. E do lado oposto, do lado da linha férrea, vai estar liberado mão e contramão apenas para veículos de serviços. Limpeza, transporte público, policiamento, ambulâncias, enfim. À noite, às 7h30, libera os dois sentidos, mais mão e contramão, porque a via do lado do mangue, ela já está em obras e não é mais possível o tráfego. Hugo Andrade. Obrigado, Sérgio. A situação já é complicada normalmente todos os dias, com os dois acessos, tanto com a Ponte Velha quanto com a Ponte Newton Navarro, quando elas estão funcionando plenamente. A gente está conseguindo ver aí as imagens, lá seguindo ali pela Felizardo Moura. A gente dá para perceber que o trânsito, apesar de ter sido liberado, vai fluir, mas vai ser difícil para as pessoas, né? Mas o acesso que foi indicado pela Prefeitura, pela Ponte Newton Navarro, como é que está a situação por lá? Geraldo Jerônimo está por lá, ele estava tentando chegar até o local para entrar ao vivo aqui com a gente, conseguiu chegar. Geraldo, como é que está a situação aí na Ponte Newton Navarro? Boa noite. Oi, Hugo. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, uma das principais rotas de fuga aí desse congestionamento que a gente mostrou agora há pouco com o Sérgio Henrique Santos, a ponte nova, a Ponte Newton Navarro, que está com um fluxo de veículos bem intenso nesse horário, quase 7h30, praticamente 7h30 da noite. O fluxo, principalmente esse trecho, por exemplo, o acesso pela Ribeira, Avenida Duque de Caxias, completamente parado o trânsito, né? Bem lento, na verdade, o trânsito agora deu mais uma aliviada na subida aqui da Ponte Newton Navarro. O acesso também pela Praia do Meio, né? Aqui na Ponte Nova, também está bem complicado essa hora ainda, né? Considerado horário de pico, e a gente vê a movimentação de veículos, o contrafluxo, o trânsito tranquilo, mas principalmente aqui na subida da ponte, que o trânsito fica mais complicado. A gente consegue ver melhor aqui o trânsito nesse sentido, aproximadamente aqui depois desse viaduto. E a gente vê que é uma das principais rotas, né, alternativas aqui para escapar do trânsito pela Ponte Velha. Essa rota pela Ponte Newton Navarro, como já era previsto, está bem complicada, né, esse acesso, principalmente esse horário. Aqui às 6 horas da noite, pelos meus relatos que a gente ouve, é que estava bem pior a movimentação, mas agora o trânsito começa a fluir, apesar de lentamente, mas está fluindo no início da ponte nesse sentido. Praia do Meio até Zona Norte de Natal, logo após, bem próximo à Praia do Forte, por exemplo. A gente continua mostrando essa movimentação dos veículos, né, já que hoje é o primeiro dia dessa interdição na Ponte Velha, né, na Avenida Felizardo Moura. A gente mostra esse trânsito ao vivo aqui no início da Ponte Newton Navarro. Hugo Andrade. Obrigado, Geraldo. Parece que não tem como fugir muito disso, né? Agora são 7h31 da noite, a gente sabe que as pessoas estão voltando para casa, ou vai pela Ponte Velha, ou vai pela Ponte Newton Navarro. A gente viu aí na Orla, a Avenida da Orla da Praia do Meio, que dá acesso à Praia do Forte, também que dá acesso à Zona Norte de Natal, como o trânsito está carregado nesse momento, né? E vamos ver o que é que vai acontecer aí nos próximos 7 meses. Bem, e o RN2 vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver que termina hoje a campanha de vacinação contra a paralisia infantil. O Rio Grande do Norte não atingiu a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde.
RN2 de volta. Em Parnamirim, uma mulher de 40 anos morreu depois de ter sido atingida por um tiro durante uma festa que acontecia ontem no bairro Coabinal. Vídeos mostraram a correria na região. A suspeita é de que o crime teria acontecido durante uma confusão entre torcidas organizadas de futebol. Bastante emocionada, a mãe de Maria Rosângela Damião Gomes, de 40 anos, conta que não queria que a sua filha fosse para a rua. Ontem ela passou o dia na casa do filho dela, almoçou muito feliz. Aí disse a mim que ia para o evento com os filhos dela. Eu pedi a ela para não ir. Ela disse, não, mas a gente vai cedo e volta rápido. Rosângela era cuidadora de idosos e deixa 7 filhos. Ela foi atingida por disparos de arma de fogo na noite deste domingo, dia 30, ao participar de uma comemoração no local conhecido como Caminhódromo da Coabinal, próximo da Prefeitura de Parnamirim. Vídeos que foram compartilhados pelas redes sociais mostram o momento do tumulto do público no local. Briga generalizada aqui agora. Rojões são vistos explodindo em meio às pessoas. Durante a confusão, Rosângela, que estava acompanhada de 3 filhos, aparece baleada. A mãe dela conta o que teria acontecido no local. Todo mundo viu, que todo mundo comenta. Uma bala perdida, ela não tem inimigo. Minha filha não tem inimigo, não tem nada disso. Não houve nada de inimigo nem nada. Foi uma bala perdida em briga de gangue, de torcida organizada. A polícia militar que fazia o patrulhamento no local chamou o SAMU. Rosângela foi levada para o Hospital Deoclésio Marques, em Parnamirim, mas ao chegar à unidade hospitalar, foi constatado que ela já estava sem vida. E agora deverá ficar a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, a investigação desse caso, para, através de câmeras de segurança e informações de testemunhas, poder chegar à elucidação desse crime. A mãe pede justiça. Eu peço às autoridades competentes que me ajudem, não deixem esse caso ficar impune, porque são vários e vários, mais uma vítima, mais uma mulher vítima da violência. Que não deixe impune, pelo amor de Deus. Eu não quero, eu acredito ainda na justiça dos homens. Muito triste. Em nota, a Polícia Civil reafirmou a versão da família e disse que, segundo relatos registrados no boletim de ocorrência, o crime ocorreu após a confusão entre torcidas organizadas. A Polícia Civil afirmou que as informações obtidas durante as investigações permanecerão sob sigilo e pediu que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia, o 181. E agora a gente muda de assunto porque o IBGE não conseguiu concluir o censo 2022 no Rio Grande do Norte até essa segunda, que era o prazo original para o término do recenseamento. As entrevistas vão continuar e quem traz mais detalhe para a gente é Geraldo Jerônimo, que volta a falar com a gente aqui ao vivo. Boa noite, Geraldo. Hugo, boa noite mais uma vez. Segundo o superintendente do IBGE aqui no Rio Grande do Norte, o Damião Hernandes de Souza, a expectativa é que o trabalho siga aí ao longo do mês de novembro, o próximo mês, amanhã, né? Essa expectativa para a conclusão do trabalho, né? Ainda no início de outubro, o IBGE Nacional tinha anunciado, né, a prorrogação, né, do período do censo em todo o país até dezembro. Mas como o Rio Grande do Norte era um dos estados mais avançados, né, nessa pesquisa feita pelo IBGE, a expectativa era terminar agora no finalzinho de outubro, mas deve haver essa prorrogação. Hoje o Rio Grande do Norte é o terceiro estado mais avançado, com 80% do trabalho realizado, ficando apenas atrás dos estados de Piauí e Sergipe. Segundo o IBGE, 20 cidades foram concluídas ainda hoje, já foram concluídas o censo aqui no Rio Grande do Norte. Então, até o final de novembro, a expectativa é ser concluído o censo aqui no estado. Hugo. É o que a gente espera, né? Obrigado, Geraldo. Boa noite para você. E o Rio Grande do Norte passou, a partir de hoje, a fazer o diagnóstico da monkeypox, mais conhecida como varíola dos macacos. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. O trabalho será feito pelo Laboratório Central. Anteriormente, as amostras eram enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Com isso, os resultados serão liberados com maior rapidez, em até 7 dias após o recebimento do material biológico. As análises permitirão, além da identificação ou não da monkeypox, conhecer a sua origem, bem como a detecção de outros vírus.
E o Rio Grande do Norte terminou a campanha de vacinação contra a paralisia infantil com apenas 66% do público-alvo vacinado contra a doença. Em Natal, a situação é ainda pior. A capital não chegou nem à metade do que preconizado pelo Ministério da Saúde. A falta de 2 gotinhas transformou as vidas de Renata, Francisca e Marta. Elas têm paralisia nas pernas, porque durante a infância não tomaram a vacina contra a poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil. Eu cheguei a tomar a primeira dose, mas faltava ainda tomar a segunda dose. Em virtude disso, meu sistema imunológico ainda não estava totalmente protegido. Em casa, a mamãe percebeu a flacidez na minha perna, né, que não estava movimentando. Foi quando fui diagnosticada com a paralisia infantil. Se eu fosse para um canto, uma festa, eu fosse para um aniversário, eu chegava e me sentava naquela cadeira e dali eu não saía, que eu tinha vergonha. O imunizante que faltou na época de Renata, Francisca e Marta, hoje sobra nas unidades de saúde. Os baixos índices de vacinação contra a poliomielite no Rio Grande do Norte e no país fizeram com que a campanha nacional para vacinar crianças com até 5 anos se estendesse por 3 meses. Nesta segunda-feira, encerra o prazo da campanha. Mesmo após toda a mobilização, o estado atingiu a média de 66% de crianças vacinadas contra a polio, distante da meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde. E isso nos preocupa, né? Porque se a gente tiver o retorno da doença em nosso estado, vamos ter aí ainda um grande número de crianças vulneráveis. O município do Rio Grande do Norte, que conseguiu a maior média de cobertura vacinal contra a poliomielite, foi Severiano Melo, com 165%, que vacinou todas as crianças na faixa etária e outras de cidades vizinhas. 54 municípios conseguiram atingir a média estabelecida pelo Ministério da Saúde de 95% de cobertura vacinal. Outros 113 municípios ficaram entre 50% e 94%. E apenas um município não conseguiu nem a metade da cobertura vacinal, que foi aqui na capital. Com apenas 40% da cobertura vacinal na capital, a Secretaria de Saúde de Natal adotou estratégias de imunização contra a poliomielite, aplicando a vacina em unidades escolares, como nesta segunda-feira pela manhã, no CEMEI Antônio Gurgel, do bairro Potengi, zona norte de Natal. Muitas vezes a gente não tem tempo de ir ao posto de saúde, então assim, a campanha aqui é importante porque a gente consegue conciliar, né? Tá na escola e já cuida da saúde também. Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunização da Secretaria de Saúde do Estado, apesar do fim da campanha de vacinação contra a polio, as unidades de saúde de todo o estado continuarão disponibilizando o imunizante para as crianças. A gente pede para que os pais que estão com a caderneta das crianças em atraso levem suas crianças para atualizar a situação vacinal, né? Embora a gente não tenha uma ampliação maior aí dessa faixa etária, mas existe a faixa etária específica para essa vacinação contra a poliomielite, né? Que é a paralisia infantil. Está aí feito o apelo para que os pais levem as crianças para se vacinar. E o RN2 vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você. Outras notícias a qualquer momento no nosso portal G1RN e amanhã cedinho no Bom Dia RN a partir das 6 horas com a Anne Marjorie. Boa noite, até amanhã.